que foram essas entrevistas recentes do técnico Carlo Ancelotti, né, que ele falou com os nossos colegas tanto da ESPN como da Globo e do GE, deu entrevistas exclusivas e falou sobre o fim do ciclo de Neymar e dos trintões, né, dos veteranos na seleção brasileira. Ele disse aí, eu acho que com esta Copa termina uma geração, né, começando por Neymar, passando por Danilo, Casemiro, todos esses jogadores que na Copa tinham mais de 30 anos. Vamos mapear os novos jogadores que possam entrar, mas que possam ser já competitivos. A gente também repercutiu bastante por aqui no noticiário as declarações do Neymar, né, depois do jogo contra a Universidade Central na Copa Sul-Americana, falando que ele acha que já não quer mais a seleção. Me parece que dessa vez, com essas declarações do Ancelotti, né, Nath, a gente pode, enfim, esperar uma renovação e a gente pode também esperar que a próxima convocação do Carlo Ancelotti termine por decretar o fim do Neymar na seleção brasileira, né? Porque agora é um desejo que inicialmente partiu do próprio Neymar, né? Ele deu essa declaração até antes dessa fala do Ancelotti, de que ele já está saturado, enfim. E ele, antes mesmo da Copa do Mundo, já vinha dando indícios, né, de que estava fazendo um esforço a mais e querendo tanto ser convocado e querendo tanto estar nessa Copa do Mundo, porque ele já caminhava para um final de ciclo. Acho que ele gostaria, como todos nós brasileiros, que tivesse sido um final feliz, né? Um final em que ele tivesse jogado, um final em que ele tivesse ajudado, um final em que a seleção brasileira tivesse tido um desempenho melhor, mas não foi. E o fato, principalmente, dele ter tido tanta dificuldade para conseguir ajudar o time minimamente, acho que é uma pá de cal aí também, digamos assim, né? Porque ele não conseguiu jogar, a verdade é essa. Ele esteve em campo em 2 jogos por 30 minutos. Então é muito pouco para um cara que a gente sabe que deveria ser o grande líder, o grande protagonista. E aí, na sequência, vem o Ancelotti entendendo também que ele fez um último esforço também pelo Neymar, digamos assim, dando a ele essa oportunidade de estar na Copa do Mundo, ainda que desagradando muita gente, sob muita controvérsia, mas que não deu, né? Fisicamente não aguenta, a tendência, se não aguenta hoje, imagina daqui 4 anos, um jogador que, né, sofre muito com lesões. E assim, o Ancelotti, ele tá muito pressionado para renovar essa seleção brasileira, não só pelo resultado, acho que por 3 motivos, assim. Um é o resultado imediato nessa Copa. 2 é o acumulativo, né? Porque a gente vai se despedir agora de jogadores que ao longo dos últimos ciclos decepcionaram, assim, não conseguiram fazer a seleção brasileira vencer Copas, enfim. Acho que vocês não estão me ouvindo, né? Travou? A gente está ouvindo. Estamos te ouvindo. A gente tá ouvindo. Bom. Você tá congelada numa expressão... mas tá bem, tá bem na imagem. Tá bom, menos mal. É ruim quando congela com a boca aberta, né? Essas coisas assim. Oremos pra voltar. Mas acho que ele tá pressionado pela entrega desses jogadores ao longo dos últimos mundiais, né? Então, assim, o Casemiro chegou a sair da seleção e voltou. Danilo, Alexandre, enfim, outros nomes, eles já eram questionados por causa de outras Copas, não só pela Copa de 2026. E acho que um terceiro ponto que pressiona o Ancelotti pela renovação é o fato de que agora ele vai ter o ciclo completo. Então, aquela desculpa do cheguei agora, tenho pouco tempo de trabalho, optei pelos jogadores mais experientes, optei por quem eu já conhecia, nada disso cola, porque agora ele vai ter tempo de escolher, observar, desenvolver os atletas que ele convocar em amistosos, fazer boa preparação para a Copa América, testar um time novo na Copa América. Então, assim, ele tem tempo de sobra para desenvolver o processo da renovação, que não é um processo simples, né? Mas eu acho que ele tem bons jogadores surgindo, até nomes que não foram para essa Copa por lesão, Rodrigo, Estevão, são caras que têm condição de ajudar muito a seleção brasileira daqui para frente. Agora, Vini, não fica um pouco feio pro Ancelotti fazer essa declaração há menos de um mês, né, da eliminação da seleção brasileira e tendo apostado em jogadores que já eram muito questionados, como a Natália falou, e do ponto de vista físico, caras que a gente questionava muito também, não só o Neymar, como no caso do Casemiro, do Danilo, não se volta um pouco contra o próprio Ancelotti falar isso nesse momento, começar esse ciclo já determinando, né, a não continuidade dos chamados trintões?
Bruno, eu encaro com naturalidade. Eu acho que nem mesmo esses jogadores tinham a expectativa depois da Copa de continuarem servindo a seleção. Acho que é fim de ciclo na cabeça do Ancelotti e na cabeça dos atletas também. Porque quando a gente fala em ciclo, a gente está pensando em próxima Copa do Mundo. Então, assim, daqui 4 anos, não dá para pensar em Danilo, Casemiro, no próprio Neymar. E sobre o Neymar, eu acho que vai ser uma paz para o Ancelotti, né? Porque vamos ter aí coletivas sem o assunto Neymar. Vamos ver, né, se vai ser assim, porque nesse ciclo do Ancelotti, que foi curto, acho que o que ele mais teve que responder foi o Neymar, e nem sei se ele convocou o Neymar por convicção ou se foi a contragosto. Então vai ser um ciclo sem o assunto Neymar, até porque o próprio jogador já também não se vê nesse clima de voltar a jogar pela seleção brasileira, e não tem mesmo, né? A parte física já não permite que o Neymar jogue em alto nível pela seleção. Sim, sim. Isso ficou muito claro na Copa do Mundo e acho que o caminho é esse. A gente vai poder, enfim, ver um começo de trabalho do Ancelotti, né? É claro que não dá para apagar o que foi esse pouco mais de um ano à frente da seleção, o desempenho decepcionante na Copa do Mundo de 2026, mas agora acho que a gente pode falar que o Ancelotti de fato inicia um trabalho e inicia com essa renovação que é necessária para a equipe nacional nesse momento. A gente vai